Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Capítulo 6, livro Caminho a Cristo, a conquista da paz. Deixa eu só diminuir aqui. Tranquilo? Estão vendo a tela direitinho? Sim, perfeito. Pronto. Então, irmãos, é um capítulo. é, eu acredito que para os dias que nós estamos vivendo, é um tema desafiador. Eu achei muito interessante o testemunho do irmão Antônio, né? Ele se apresentou, conversou um pouco conosco, né, irmão Antônio lá de Belo Horizonte, e, e ele disse assim que há um ano voltaram à igreja, né, ele e sua esposa, e eles têm, mesmo em meio às tribulações, né, adversidades, mas eles têm experimentado a paz de Cristo. Então, essa paz, ela é diferente da paz que o mundo prega, que o mundo defende. E nós vamos ver isso aqui no estudo de hoje. Isso foi o que Jesus falou, não é? Opa, pronto. Em João 14, 27, Jesus disse: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, ainda que nós passemos, né, por circunstâncias adversas, que Jesus disse que neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ainda que nós passemos por circunstâncias adversas, ainda que o nosso coração muitas vezes esteja apertado, né, por situações que nós passemos no nosso dia a dia, mas ainda assim não nos bate o desespero. E isso é maravilhoso, irmãos, porque é a presença de Jesus em nossa vida. E o que é a paz segundo o mundo? Lá no dicionário diz assim, ó, que a paz é a relação entre pessoas que não estão em conflito, é um acordo, é uma concórdia. É uma relação tranquila entre cidadãos, a ausência de problemas, a ausência de violência, situação de uma nação ou um estado que não está em guerra, estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações, estado característico de um lugar ou de um momento em que não há barulho ou agitação, ou seja, calma, sossego. É, nós estamos passando por um momento neste mundo bem atribulado. Quando nós ligamos a TV, né, assistimos os telejornais, vamos na internet, sempre tem alguma notícia. Essa semana me foi pedida oração por Moçambique. Moçambique está ali a ponto de explodir novamente uma guerra civil. A internet, né, foi cortada. Tinha até um irmão, um canal que eu segui, um irmão lá de Moçambique, e tem uma semana que ele não posta nada, né, no canal. E aí eu percebi e vi que realmente a nação ela está em pé de guerra. Então, oremos, né, por Moçambique, por todos os países que têm passado por conflitos. E a paz aqui, no dicionário, diz que pode ser uma situação de uma nação ou um estado que não está em guerra. Então, se nós compararmos Moçambique, por exemplo, com a Suíça, então nós poderíamos dizer que a Suíça está em paz, em um estado de paz, né? A paz que o mundo prega. Mas o que é a paz de Cristo? O que é que a palavra nos diz sobre essa paz? Salmo 29, versículo 11. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Quem puder ajudar na leitura, deixa eu ver aqui. Amor, Salmo 29, versículo 11. Jane, você pode fazer uma leitura? Tô abrindo aqui. Uhum. Deixa eu ver aqui. A Nalvinha, Nalvinha, você pode fazer uma leitura? Oi, Posso sim, Nara. Oi, Jane.
Oi, é porque estava desativado o microfone. Você pode ler o É, Salmo hum, 131, você abre, tá bom? tá bom. Alvinha, Salmo 119, verso 165. Grande paz aos que amam a tua lei, para esse não há nenhum tropeço. Salmo 29:11 diz o seguinte: posso ler? Só um instantinho, viu, amor? Tá certo, já está separado aqui. Jai, tá podendo ler, Jai? Jane? É Jair. Oh. É, Jailza. Ah, já. Eu Pode. entendi, Jane. Eu disse Jai. Não, Jane é 131. Aí Ah, agora, sim. isso, E agora Jair Jailza, Isaías 26, 3. Peraí, eu sou 29:11. Não, Ivan, Salmo Isaías, 29, 11. Jane, Sim, Salmo 131. Nalvinha, sim. Salmo 119, 165. Ah, tá. Jailza, Isaías 26, 3. Ah, tá. Laurita, Romanos 8, 6. ô, minha amada, eu não vou poder ler porque eu estou sem óculos. Tranquilo, tranquilo, Laurita. Irmão Antônio, tá podendo ler? Sim, pode falar. Romanos 8, 6. Ok. Adaí, pode ler, Adaí? Posso sim. Gálatas 5, 22. Vamos lá, então, na ordem? Pode começar, amor. Salmo 29:11 diz: o Senhor dá força ao seu povo, ele abençoa o seu povo com a sua paz. Amém. Amém. Agora, Jane, Isso, Salmo 131. é todo? É, É, são poucos tá. versinhos. Humildade e confiança em Deus, cântico de peregrinação de Davi. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem é arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Obrigada, Jane. Então, esse é um salmo, é um dos salmos que eu mais gosto. É o Salmo 131 de Davi, quando ele diz, né, que sossegou, fez calar a alma, como uma criança desmamada, ou seja, uma criança que termina de mamar e dorme ali no braço de sua mãe. E eu tenho dois filhos, e eu já vi essa cena muitas vezes ali no meu colo, quando eles terminavam de mamar e dormiam, e aquele semblante, né, da criança descansando, confiante ali no colinho da mamãe. Então, a mesma coisa, né, a mesma sensação, o mesmo sentimento encontrou Davi, né, nos braços do Pai. E é o que o Senhor deseja fazer com cada um de nós, né, como criancinhas mesmo, completamente dependentes do nosso Pai Celestial. Amém. Amém. Vamos para Salmo 119, Nalvinha. 119, 165, né? O verso: Isso, grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. isso. Olha só, Amém. a lei vinculada à paz, né? Então, aqueles que amam a lei de Deus têm paz, e para esses não há tropeço. Então, Isaías 26, 3, já. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém. Aqueles que têm o propósito firme no Senhor, porque confiam nele, então tenha paz. Romanos 8, 6, irmão Antônio. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz.
Amém. O Espírito Santo nos concede vida e paz, né? E qual é, então, esse último texto aqui é bem revelador, que é o texto que a Daí vai ler para a gente, Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Isso. Então, aqui é interessante esse texto que o irmão Antônio leu, falou sobre a carne e a diferença entre o que há na carne e o que há no espírito. E no espírito há vida e paz. E aqui em Gálatas 5, nós vemos a diferença entre as obras da carne e o fruto do espírito. E dentre, né, as virtudes ali do fruto do espírito, há a paz. Então, isso significa que a paz, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. Por isso a importância de nós estarmos todos os dias clamando pelo batismo do Espírito Santo na nossa vida. E aqui vamos começar com a leitura de alguns trechos do livro, do capítulo. E a irmã White diz assim: à medida que sua consciência é despertada pelo Espírito Santo, você pode compreender um pouco da malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, sua miséria, e então passa a aborrecê-lo. Você sente que o pecado separou você de Deus e que está cativo do poder do mal. Quanto mais luta para escapar, mais percebe sua incapacidade de vencer. Então, ela aqui fala sobre um despertamento. Você se entrega aos cuidados do Espírito Santo, o Espírito Santo desperta sua consciência, então a gente passa a compreender a grandiosidade, né, a malignidade do pecado, o poder do pecado, a culpa que ele causa em nós, a miséria que ele causa em nós. Então, através do agir do Espírito, nós passamos a aborrecer o pecado, odiar o pecado. Não queremos mais o pecado na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, nós sentimos que foi esse pecado, como diz Isaías, né? O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Então, quanto mais nós lutamos para escapar, então nós percebemos a nossa incapacidade de vencer. E muitas vezes eu acredito que o Espírito Santo, ele permite que nós lutemos por certo tempo, para nós nos darmos conta justamente dessa incapacidade de vencer, que nós necessitamos de alguém, né, do nosso Salvador, do nosso Redentor, aquele que venceu o pecado por nós. E ela continua dizendo: seus motivos são impuros, seu coração também. Você vê que sua vida está repleta de egoísmo e pecado. Você quer ser perdoado, purificado, libertado. Como então obter harmonia com Deus e semelhança com Ele? Então aqui começa na nossa vida um grande conflito, porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, como está em Jeremias 17:9. E aqui ela diz que nós percebemos que a nossa vida está repleta de egoísmo e pecado. É interessante que quando Paulo ele fala a Timóteo sobre os últimos dias, como os últimos dias seriam difíceis, a primeira característica que ele apresenta do ser humano é justamente o egoísmo. O egoísmo. Aí, através do egoísmo, puxa todos os outros. Porque quando a gente pensa só em nós mesmos, então o pecado ele começa a abundar no nosso coração. E aqui diz que, então, a gente passa a ter um desejo de sermos perdoados, de sermos purificados. O clamor de Davi é acendido em nosso coração. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Né? Então, nós almejamos por essa pureza, por essa libertação. Porque realmente, irmãos, é uma grande guerra. Como está em Romanos 7, quando Paulo diz, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, como então obter harmonia com Deus e semelhança com Ele diante dessa situação? Paz. Olha só. Paz é o que você precisa. O perdão, a paz e o amor do céu no coração. Então, só assim, irmãos, nós vamos sentir essa liberdade, né? Essa paz de espírito, essa consciência de que nós temos um Deus por nós. Então, paz é o que nós precisamos. E aqui ela complementa perdão, paz e amor. Perdão, paz e amor.
todos eles provenientes do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Senhor, o Espírito no nosso coração, para que nós possamos então viver o perdão, a paz e o amor do céu. O dinheiro não pode comprá-la. A inteligência e a sabedoria não conseguem alcançá-la. Pelos próprios esforços, você não pode esperar obtê-la. Mas Deus a oferece como um presente, irmãos. É um dom de Deus a paz. Sem dinheiro e sem preço. Olha só, como está lá em Isaías 55:1. É sua a decisão de estender a mão e receber essa paz que só Cristo pode dar. Então, nós sabemos que, como eu falei, nós estamos em um grande conflito. Não sabemos o que está por trás das cortinas desse grande conflito. Mas nós sabemos que há uma luta entre o bem e o mal. E o inimigo está em nosso encalço como um leão ao redor, procurando quem devorar. E o que ele quer é justamente tirar a nossa paz, tirar a nossa paz, ou fazer com que nós confundamos a paz deste mundo com a paz de Cristo. Ter a paz de Cristo em nós não significa estarmos livres de problemas. Eu gosto muito do texto de Paulo, está lá, se eu não me engano, em 2 Coríntios, capítulo 6, quando ele diz, entristecidos, mas sempre alegres. Parece um paradoxo, assim, parece que não combina de jeito nenhum isso. Mas é o que acontece conosco, a gente pode estar por fora, entristecidos, arrasados, desanimados, mas por dentro, no nosso coração, ele continua ali, latente a paz de Cristo, o amor, o Espírito Santo trabalhando conosco, para que nós não venhamos a cair nos apelos do maligno. E ela continua assim: você confessou seus pecados e de coração afastou-se deles. Resolveu entregar-se a Deus. Agora vá a Ele e peça-lhe que lave seus pecados e lhe dê um coração novo. Creia então que Ele assim o fará, porque assim o prometeu. Esta é a lição que Jesus Cristo ensinou quando esteve na terra, que devemos crer que receberemos a dádiva que Deus nos prometeu e que ela é nossa. Então, nós precisamos sempre, irmãos, rememorar as promessas da palavra de Deus. Muitas vezes, a Bíblia diz, né, na verdade, que nós não sabemos orar como convém. Mas, irmão, se nós investíssemos mais oração, em oração de gratidão, em oração de louvar a Deus por sua fidelidade, louvar a Deus por suas promessas, conversar com Jesus sobre as bênçãos que ele já derramou na nossa vida, ó Senhor, e falar uma por uma. Ó Senhor, naquele dia aconteceu isso, isso. O Senhor me livrou. Naquele outro ano ia acontecer isso aqui, o Senhor não permitiu. Então, quando a gente vai relembrando as promessas de Deus e falando como está escrito na tua palavra, Senhor, como o Senhor prometeu que enviaria o teu anjo para acampar, né, ao redor daqueles que o temem, então a gente vai fortalecendo a nossa fé e A nossa crendo fé. realmente de que estava retornando aqui o áudio, né? Eu acho que foi alguém que abriu. Que devemos crer que nós vamos receber a dádiva, né, que o Senhor nos prometeu e que ela é nossa, porque Deus prometeu. Com a simples narrativa sobre como Jesus curou os enfermos, podemos aprender a crer que ele pode perdoar os pecados. Voltemos à história do paralítico do tanque de Betesda. O pobre sofredor encontrava-se desamparado. Por 38 anos não havia usado seus membros. Jesus ordenou-lhe: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele paralítico poderia ter dito: Senhor, se quiseres me curar, obedecerei à tua palavra. Mas não foi assim. Ele creu na palavra de Deus, creu que havia sido curado e imediatamente levantou-se. Decidiu que andaria e andou. Ele agiu de acordo com a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. Estava curado. Então, se nós almejamos a cura,
almejamos que o Senhor atenda, né, às nossas necessidades, o que nós mais sonhamos, né, que Ele realize na nossa vida. Nós precisamos agir de acordo com a Sua palavra. Então, muitas coisas o Senhor já nos deixou escrito. Então, o caminho que nós devemos percorrer, ó, já está aqui, todo traçado. A gente só precisa obedecer, agir de acordo com a palavra. E olha o que diz aqui, o que é que ela diz, ó. E Deus lhe concedeu a força. Então, se nós agirmos, né, com fé, de acordo com a palavra de Cristo, Deus vai nos conceder a força que nós precisamos, né, para continuar e para alcançar a bênção e o milagre que nós tanto pedimos e aguardamos. Então, nós vamos ter agora o nosso primeiro momento de oração, aqui no grupo. Vamos orar pela fé que promove a paz e vamos orar também por cura física, mental e espiritual, tá bom? Alguém gostaria de fazer essa primeira oração? Vou dar 5 segundos, não vou escolher. Jai, ora com a gente, por favor. Pode ser? Jailza. Oi, estava tentando aqui desativar o microfone. Você faz essa primeira oração com a gente, Jai? Fechou de novo o seu microfone. Agora, tô meio enrolada, mas tá aberto, né? Agora, Isso, quantos puderem se ajoelhar, vamos orar. ótimo. Oremos. Pai querido, Pai eterno, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada a Deus por esse momento especial de estarmos aqui entre irmãos, estudando a tua palavra, estudando o Espírito da Profecia. E, Senhor, nesse momento, no início, o Senhor ouviu os pedidos de oração, os agradecimentos dos irmãos. E nesse momento, ó Deus, a minha oração é por gratidão. Gratidão pelas bênçãos, pelas promessas, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. E, acima de tudo, ó Deus, queremos nesse momento orar pela nossa fé, que ela aumente a cada dia, ó Deus. Pela paz que nós necessitamos, mas aquela paz que vem de Cristo, aquela paz que, independente, Senhor, dos momentos difíceis, e momentos de tribulação, de perseguição, seja no trabalho, na faculdade, mas a paz, meu Deus, que vem de ti, uma paz que não é desse mundo, meu Deus, porque problemas nós vamos enfrentar todos os dias, enfrentamos todos os dias, meu Deus. Mas o que nós necessitamos é dessa paz interior, essa paz em comunhão com o Senhor. E pedimos também, ó Deus, pela cura espiritual, para que o Senhor nos cure de todo mal, Senhor, que venha a entrar em nossas vidas, que nos rodeia, qualquer situação, ó Deus, que venha a abalar a nossa fé e que venha a nos afastar de ti. Nos ajuda, meu Deus, nos dá a força que nós precisamos todos os dias para lidar com os problemas, com as provações que surgem em nossas vidas. Senhor, cuida de nós, ó Deus. Sei que não merecemos, somos pecadores, somos falhos, mas sabemos que pela tua graça e tua misericórdia, ó Deus, o Senhor é que nos sustenta. E o Senhor é que nos dá a força de permanecer nesse mundo com tantos problemas, com tantas provações, meu Deus. Cuida de cada um dos teus filhos. Muito obrigada, Senhor, pela tua paciência. Muito obrigada pela tua graça que nos alcançado.
Muito obrigada, meu Deus, pela tua misericórdia, que seja nova todos os dias. Pois se não fosse por ela, Deus, estaríamos perdidos. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, mais uma vez. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Por isso nós te pedimos, meu Deus, que Deus se sagrado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Só o finalzinho aqui não deu para ouvir direito, mas amém, Jai. O Senhor ouviu, viu? Sua oração. Vamos continuar? Da mesma forma, você é um pecador. Não pode expiar seus pecados do passado, nem mudar o seu coração e se tornar um santo. Mas Deus promete fazer tudo isso por você, através de Cristo. Você crê nessa promessa. Em seguida, confessa seus pecados e entrega-se a Deus. Você deseja servi-lo. Ao fazer isso, Deus certamente cumprirá sua palavra. Então, nós reconhecemos que somos pecadores, não podemos expiar, apagar os nossos pecados do passado, não podemos mudar o nosso coração, não temos o poder de nos santificar, mas Deus, ele fez uma promessa, nos santificar, fazer tudo isso por nós, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, é uma promessa, é fiel, é verdadeira e ele cumpre. Então, a partir do momento que nós confessamos nossos pecados, entregamos nossa vida a Deus, né? Ele coloca também, através do Espírito Santo em nosso coração, o desejo de servi-lo, de prestar a nossa vida, né? Colocar a nossa vida nas mãos de Deus e prestar um serviço de adoração ao Senhor, né? Com o que nós temos, com os talentos que Ele nos dá, através das funções, né, que nós exercemos, também podemos transformar em um ministério. Então, Deus, ele cumpre a sua palavra, Deus é fiel. Infelizmente, há um embate muito grande, principalmente nesses últimos dias, né, sobre a questão da perfeição cristã, da santidade, e nós vemos que é algo simples. Jesus Cristo, ele proveu a libertação e a salvação para todos. O preço foi pago na cruz para todos. Isso é justificação a partir do momento que você aceita. Você aceitou, você foi justificado. Jesus, ele já pagou o preço. Mas a partir dali, você começa então uma caminhada com Deus. Eu gosto muito do exemplo de Enoque. Enoque, a Bíblia diz que ele andava com Deus. E ele andou em tão íntima amizade com o Senhor, que o Senhor o tomou para si. Então, vai chegar um momento em que Jesus, ele vem buscar os seus Enoques, aqueles que não vão passar pela morte, né, quando ele voltar. Vai ser um grupo, um remanescente, que vai estar em tão íntima ligação com Deus, tão íntima comunhão com o Senhor, que nem pela morte vão passar, vão receber a força do céu, né, para continuar aqui firmes, né, perseverantes, até que Cristo volte. Então, nós podemos crer nessa promessa. E como Paulo, nós podemos dizer, né, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E é nosso privilégio ir a Jesus, ser purificados e apresentar-nos diante da lei sem qualquer vergonha ou remorso. Agora, pois, olha o que diz Romanos 8:1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, é uma promessa, irmãos. É uma afirmação da palavra. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, nós precisamos andar nele. Como diz Paulo lá em Gálatas, andai nele, andai no Espírito. Nós precisamos passar por essa transformação, e é justamente o poder da graça de Cristo que faz isso em nós. Por meio desse ato simples de crer em Deus, o Espírito Santo gerou uma nova vida em seu coração. Agora você é uma criança nascida na família de Deus, e Ele ama você como ama o seu filho. Olha só que coisa mais linda. Eu acho muito bonita essa comparação, quando o Senhor, ele compara, né, cada um de nós a uma criança, e diz assim, uma criança nascida na família de Deus. Eu acredito muito que quando
Jesus ele disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Ele também estava fazendo uma íntima ligação com o texto quando ele diz que todos nós precisamos ser como crianças se quisermos entrar no reino de Deus. Então, para nós entrarmos no reino do Senhor, nós precisamos nascer de novo e ser como crianças, e assim nós somos recebidos na família de Deus. E Ele nos ama como ama seu Filho Jesus Cristo. Olha que comparação. E assim, quando eu lembro de pais e filhos, se você observar as crianças, todos nós aqui já fomos crianças, já tivemos, né, o nosso momento de infância. E quando uma criança, ela quer pedir alguma coisa ao pai, o que é que ela faz? Ela pede uma vez e para, ela insiste, ela persiste. Muitas vezes tem muitas crianças que choram, né, porque querem, né, aquilo. Eu lembro que quando estava lançando aquela moda de patins, patins, aquele patins online, é line, não sei, patins que ele é retinho, né? Inline. Inline, isso, obrigada, amor. Então, quando estava naquela moda patins, eu ficava na janela, assim, ó, com a carinha murcha, olhando todos os meus amigos andando de patins e eu sem patins. E eu chegava na frente do meu pai com aquela cara de desânimo, até o dia que ele me levou no shopping para comprar o meu patins. Eita, que alegria, né? Que alegria. E Deus, ele diz que se um pai, né, nós somos maus, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará o Espírito Santo, né, aqueles que estiverem pedindo, insistindo. Tem uma amiga nossa da igreja, que é uma mulher de Deus, e também tem um senso de humor, assim, muito agradável. E ela tem duas filhas. E certa vez a mais nova, né, estava querendo muito uma boneca. Só que era uma boneca cara. E ela disse: "Mãe, me dá essa boneca, mãe." Aí ela olhou assim para ela, fez: "Dou logo duas." Aí ela saiu pulando pela casa: "Minha mãe vai me dar duas bonecas, minha mãe vai dar duas bonecas." E a mais velha, que já era mais esperta, né, já conhecia a mãe, olhou assim para ela, fez: "Ô, fulana, quando ela diz isso é porque ela não vai dar nenhuma." Então, gente, quando nós queremos, né? Quando uma criança quer alguma coisa, ela vai lá e insiste. E nós? Será que nós estamos insistindo, né, como nosso Pai Celestial? Será que a nossa oração ela tem sido como a oração de Jacó? Senhor, não te deixarei ir, se me não abençoares. Então, Senhor, não vou parar de orar até que minha esposa se converta, até que meu esposo se converta. Senhor, não vou te deixar ir até que o meu filho volte aos teus braços. Então, nós precisamos fazer essa oração, irmãos. Uma oração de entrega, uma oração realmente de confiança. E ela diz assim, ó: agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás, nem se afaste dele, mas repita diariamente: sou de Jesus Cristo, sou de Jesus Cristo, a ele me entreguei. Peça-lhe que conceda a você seu espírito e que o sustente com a sua graça. Alguns parecem pensar que precisam passar por uma prova e assim demonstrar ao Senhor que estão transformados antes de poder pedir sua bênção. Mas eles podem pedir essa bênção agora mesmo. Eles precisam de sua graça, o Espírito de Cristo, para ajudá-los em suas fraquezas, ou não poderão resistir ao mal. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas, para que nós possamos resistir ao mal. E aqui diz que nós não precisamos esperar até que sejamos transformados. Deus, ele espera que nós possamos ir a ele como nós estamos, para que então ele possa operar o seu poder em nós. Jesus deseja que nos cheguemos a ele como estamos, pecaminosos, desamparados e dependentes. Devemos ir com todas as nossas fraquezas, leviandades e pecaminosidade, e arrependidos, lançar-nos a seus pés. Ele se alegra ao envolver-nos em seus braços de amor, curar nossas feridas e purificar-nos de toda impureza. Então, essa aqui é a obra que o Senhor deseja realizar na nossa vida.
E ele se alegra quando ele nos envolve em seus braços de amor, quando ele cura as nossas feridas, quando ele purifica a nossa vida de toda impureza. Então, nós precisamos nos achegar a Jesus como nós estamos, exatamente como nós estamos. Afaste qualquer suspeita de que as promessas de Deus não são para você. Elas são direcionadas a cada transgressor que se arrepende. Força e graça foram dadas por meio de Cristo para serem levadas por anjos ministradores a todo aquele que crê. Ninguém é tão pecador que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus, que por todos morreu. Ele anela livrar os pecadores de suas vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir neles as vestes brancas da justiça. Ele insiste para que vivam e não morram. Então, Cristo, ele insiste todos os dias para que tenhamos vida, para que escolhamos a vida, como está escrito lá em Deuteronômio 28. Em Isaías 55:7 diz: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, todo perverso, todo iníquo, o pior pecador que nós possamos imaginar, o Senhor o ama, e o Senhor espera que ele se arrependa, se converta e volte-se para Deus. Isaías 44:22, desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Quando nós olhamos para o céu, eu acho o céu o mais lindo quadro, a mais linda pintura do Criador. Eu amo olhar o céu. E o céu nunca está do mesmo jeito. As nuvens nunca estão da mesma forma. E muitas vezes nós vemos aquelas nuvens passando e de repente ela se dissipa, ela vai se dissipando e se acaba. Então, a mesma coisa o Senhor, ele promete fazer com os nossos pecados, como aquela névoa, como aquela nuvem que logo vai embora e passa. Ezequiel 18:32, não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, nós vemos que há um apelo aqui para o arrependimento e há um apelo muito forte também para a conversão. E a conversão, irmãos, é o conhecimento pessoal de Cristo. Como Jesus ele disse que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Então, esse conhecimento, ele só vem de um relacionamento. E o relacionamento é dia a dia. Se nós queremos ter um bom casamento, precisamos nos relacionar dia a dia com o cônjuge. Se queremos ter um bom relacionamento com os filhos, precisamos de um relacionamento dia a dia com os filhos. Se queremos ter boas amizades, precisamos também de um relacionamento com os nossos amigos. Então, com Deus não é diferente. Deus nos criou para o relacionamento. O relacionamento com Ele e o relacionamento interpessoal. Então, nós precisamos nos relacionar. Quando nós temos esse relacionamento, essa comunhão vertical, então a comunhão horizontal uns com os outros, ela vai fluir, porque vai ser movida pelo Espírito Santo. Então, nesse momento, nós vamos ter nosso segundo momento de oração. Nós vamos orar por um coração puro e pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, tá bom? Eu vou pedir a Ivan para fazer essa oração. Você ora com a gente, amor? Aham. Senhor, meu Deus, concede-nos um coração puro. Para isso, batizamos com o Espírito Santo. Nos ajuda a, de forma natural, fazer a tua vontade. Limpa, Senhor, os nossos olhos, nos purifica de todo mal e ajuda-nos, Senhor, a amar como Cristo amava. Muito obrigado por esse estudo. Continua conosco, em nome de Jesus pedimos amém. Amém. Obrigada, amor. Agora, olha o que acontece, né? Como eu falei, nós estamos envolvidos em um grande conflito. De um lado, Jesus, que nos ama tanto, nos ama com amor eterno. Do outro lado, Satanás, que nos odeia, né, profundamente. E ela diz que Satanás está pronto para nos roubar as benditas promessas de Deus. Então, é o que ele quer fazer comigo e com você. Ele quer arrancar da nossa mente tudo que
tudo que nós obtemos da palavra de Deus, todas as promessas do Senhor. Quer nos desanimar, nos colocar para baixo, tirar a nossa paz, arrancar o amor do nosso coração, né? Nos convencer de que nós não temos o perdão. Então, ele quer arrebatar do coração cada lampejo de esperança e todo o raio de luz. Mas você, olha o que ela diz aqui, não deve permitir que ele faça isso. Eu fiz um trato com uma amiga minha. Eu disse, olha, todas as vezes que nós nos sentimos desanimadas, vamos abrir a palavra e vamos ler a palavra de Deus. Ou ouvir um hino, mas vamos estar ali em contato com o Senhor. E eu confesso a vocês que muitas vezes vem esse desânimo e eu simplesmente esqueço de fazer isso. De orar não, porque orar não tem como. Você não está bem, você está ali conversando com Deus. Senhor, eu não estou bem, Senhor, eu estou precisando de Ti, me ajuda. Mas a gente precisa, irmãos, estar mais em contato com a palavra de Deus e repetir as promessas do Senhor. E quando eu estava lendo esse capítulo, isso reacendeu isso na minha mente, porque eu disse, meu Deus, em meio a todas as turbulências que nós estamos passando, em meio a esses últimos dias, né, que têm sido tão difíceis, que o Senhor nos ajude, porque quer queira, quer não, nós estamos em um país em que ainda podemos gozar da paz que o mundo dá, digamos assim, né? Estamos gozando de liberdade religiosa, podemos frequentar uma igreja, podemos ter a palavra de Deus em nossas mãos. Então, é uma bênção, é uma dádiva, é um presente do céu. Mas eu lembro daquele texto de Jeremias, quando Jeremias ele começa a dizer, Senhor, eu não estou mais suportando. Então Deus ele diz, você não está suportando, né? Se os inimigos vêm a pé, quanto mais quando vierem a cavalo. Então a gente precisa, né, clamar pela força do céu, clamar pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, para que isso não aconteça conosco, para que Satanás não acabe com a nossa fé, não nos derrube. E ela continua dizendo, não dê ouvidos ao tentador. Então, ela vem dando uma dica aqui. O que é que você deve dizer? Diga assim, ó, Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. Tenho um Pai Celestial compassivo. Embora eu tenha abusado do seu amor e negligenciado as bênçãos que me deu, vou levantar-me para ir ao Pai e dizer-lhe, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Então, aqui ela usa o versículo ali da parábola do filho pródigo. Em Jeremias 31:3, diz: Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Então, o Senhor é um Pai que está constantemente nos atraindo a Ele. É interessante que no versículo lá de Lucas, quando está contando essa parábola, diz que. Só um instantinho aqui. Quando está contando essa parábola, diz que o pai o avistou ainda de longe. Então, ele nem precisou chegar perto. Lá longe, o pai o avistou e correu ao seu encontro. Então, quando o Espírito Santo ele começa a fazer os seus apelos, né, ao coração dos seus filhinhos que estão afastados, quando eles estão ainda de longe ouvindo a voz do Espírito, o pai já corre ao encontro deles, porque ele sabe que a luta é grande e que o inimigo vai colocar ali pedras de tropeço no caminho. Então, o pai ele corre ao nosso encontro e esse é o desejo do Senhor, o Senhor que nos ama com amor eterno. Mesmo tendo perante você as ricas promessas da Bíblia, ainda é capaz de duvidar? Ou você imagina que quando um pobre pecador deseja voltar e abandonar seus pecados, o Senhor, com severidade, o impede de prostrar-se arrependido aos seus pés? Longe de nós pensarmos assim. Então, como eu acabei de falar, quando o filho pródigo ainda estava longe, o pai correu ao seu encontro. Então, o Senhor, de maneira alguma, ele lança fora aqueles que vão até ele. Nada pode nos prejudicar mais do que ter um conceito assim do Pai Celestial, de pensar que ele rejeita, né, aquele que deseja voltar, aquele que deseja abandonar seus pecados de forma alguma. O Senhor está sempre por perto,
sempre ao nosso redor, esperando um lampejo ali de esperança para que nós possamos abrir o coração à voz do Espírito Santo e retornar para Ele. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Essa é uma frase bem conhecida, né? Ele entregou-se na pessoa de Cristo para que todos pudessem ser salvos e desfrutar as bem-aventuranças eternas no reino de glória. Que outra linguagem mais forte e mais carinhosa poderia ser empregada em lugar da que ele escolheu para expressar o seu amor por nós? Então, ele nos deu o seu Filho, o melhor do céu, o melhor do céu. Ele nos entregou o céu, derramou o céu sobre nós, que foi o seu Filho amado. Por que nós duvidamos que ele vai nos dar as outras coisas? Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É uma promessa, irmãos. É um texto tão conhecido, tão lido, e muitas vezes nós não tomamos essa promessa para nós, pessoalmente. Nós precisamos abrir a palavra e ler e estudar como se realmente fosse o Senhor falando com você, comigo. Precisa ser pessoal. Jesus, ele precisa ser o nosso Salvador pessoal. E olha aqui o que ela diz. Olhe para cima. Olhe para cima. Jesus, ele disse que quando nós começarmos a ver tudo isso que nós estamos vendo, as profecias se cumprindo, o retorno do nosso Salvador, aí as portas, ele diz, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, olhar para cima, olhar para Cristo, esse é o segredo. Como diz o hino, olha com fé para cima. Você que está em dúvida e com medo, pois Jesus vive para fazer intercessão por nós. Dê graças a Deus pelo dom do seu Filho amado e ore para que ele não tenha morrido em vão. O Espírito está convidando você hoje. Venha para Jesus de todo o coração e poderá pedir as suas bênçãos. Então, nós precisamos ir a Jesus com todo o nosso coração, entrega total e completa. E essa é uma obra que o Espírito Santo ele realiza em mim e em você, um dia de cada vez. E para encerrar, sim, apenas creia que Deus é o seu auxiliador. Ele quer restaurar sua imagem moral no ser humano. À medida que você aproximar-se de Deus com arrependimento e confissão, ele se aproximará de você com misericórdia e perdão. Então, aqui está a paz. Crê que Deus é o nosso auxiliador, que ele quer restaurar a sua imagem, a imagem de Cristo em nós, restaurar a imagem moral do ser humano, porque nós somos criados, irmãos, à imagem e semelhança do nosso Deus. E é interessante, se nós somos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 26, diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra imagem, ela é a palavra tselem, que ela significa aparência física. E a palavra semelhança é demut, que significa caráter. Irmãos, isso aqui não é sem razão. Por que que é um apelo do Espírito Santo? Por que que é um apelo da verdade presente para os nossos dias de reavivamento e reforma? Porque justamente o Senhor deseja reforma em nossa vida, nos tornar novamente a imagem do Senhor, que é a aparência, e deseja também transformar o nosso caráter. Isso é um reavivamento, que é uma obra interior. Então, irmãos, o reavivamento e a reforma preparam o povo para a volta de Jesus. Então, que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz, a certeza de que Ele está conosco, mesmo nos piores momentos, dificuldades, provações. Nesses últimos dias, olha com fé para cima, segura firme na mão do Espírito Santo, porque falta muito pouco para nós vermos a linda face do nosso Salvador. Eu creio nisso e eu acredito que cada um de vocês também crê nisso. É por isso que nós estamos aqui juntos, cada semana, estudando esse livro e pedindo ao Espírito Santo para que nós possamos realmente caminhar
com Cristo, né? Prosseguir nesse caminho com Cristo. Que Deus abençoe a todos nós. Nosso próximo estudo vai ser o capítulo 7, o teste da obediência, tá bom? Espero que todos possam estar conosco. Deixa eu encerrar aqui. Irmã, Oi, Jane. porque eu assisti só o primeiro episódio, tem como eu assistir os outros que eu não pude estar? Estão disponíveis lá no meu canal no YouTube. Ah, tá. Então tá. Eu vou ver Viu? lá. Obrigada. Nada. Vamos orar então? Vamos Amém. se ajoelhar, vamos orar ao Senhor. Oremos. Querido Pai que habita nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um estudo da tua palavra, mais um estudo, Senhor, mais um capítulo deste livrinho, Senhor, tão especial, que o Senhor, meu Deus, inspirou a tua serva, Ellen White, a escrever e deixar para nós, Senhor, o caminho a Cristo. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado e amor conosco, por tua bondade que nos conduz ao arrependimento, pelas vestes da justiça de Cristo, Senhor, que são colocadas sobre nós pela fé. Obrigada, Senhor, porque Jesus ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Senhor, e nos ensina a olhar para cima. Fortalece a nossa fé em Ti. Hoje, Senhor, eu tive o privilégio de plantar alguns grãos de mostarda e ao pegar naqueles grãos, Senhor, tão pequeninos, Senhor, tão minúsculos, eu lembrei do versinho que o Senhor disse que se nós tivermos, Senhor, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos pedir ao monte para transportar para outro lugar e ele irá. Senhor, dá-nos essa fé, Pai. Ajuda-nos a perseverar, a não desanimar, a não desistir. Segura firme em nossa mão, Senhor. Batiza-nos com o Espírito Santo. E ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos, Senhor. A sermos luz do mundo, neste planeta, Senhor, que está em densas trevas. Nos ajuda a levar, Senhor, o teu evangelho eterno aos quatro cantos desta terra e assim, Senhor, abreviarmos, Senhor, apressarmos a volta do nosso Salvador. Fica conosco, abençoa cada família aqui representada, também os nossos irmãos que não puderam estar hoje conosco, os abençoa também, Senhor, os alcança. Permanece com cada um dos teus filhos, Senhor, com a tua igreja. Reaviva, Senhor, reforma a nossa vida, conforme a tua vontade, preparando-nos, Senhor, para o reino celestial. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Purifica o nosso coração. Nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.